Queridos, quero dar continuidade à série e hoje também convidando os irmãos para celebrar a ceia do Senhor, para estar à mesa com Jesus. Mas essa semana eu vi um perfil em que há vários recortes sobre algumas conversas que Ariano Suassuna tinha com alguns repórteres, e eu achei interessante a sabedoria dele, mas eu queria aqui contar uma anedota, que eu achei que faz todo sentido para nós. Ele diz que existia um lugar onde dois loucos se encontraram, e um louco disse para o outro louco assim: você não vai bater continência? E o outro louco disse: mas por que eu devo bater continência para você? Porque eu sou Napoleão. E ora, se quem disse que você é Napoleão? Quem falou que você é Napoleão Bonaparte? E aí o louco, com todo o peito estufado, falou assim: Jesus Cristo me disse isso. E o outro louco disse: eu não falei nada para você. Quando a gente fala sobre dons espirituais, a gente também pode cair também nessa armadilha de achar que alguns de nós somos mais especiais que outros. Que porque Deus nos usa de certa maneira, que nós temos alguma coisa a mais que os outros. E nós precisamos entender que quando falamos de ser amor e servir, só uma pessoa é acima de todos, que é o próprio Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Todos nós somos servos e nós precisamos entender essa dinâmica. E no último domingo à noite, eu comecei a trazer um texto que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, se você já quiser abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, você vai acompanhar comigo aquilo que nós começamos a estudar juntos, falando sobre os dons espirituais. E o próprio apóstolo Paulo, ele começa no verso 1 dizendo assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Deixa eu ver aqui, está mudando aqui ou não? É que não está aparecendo aqui na minha tela, né? Eu estou travando. Ok. Então eu tenho que olhar para trás. Perdão quando eu olhar para trás, porque aqui não está aparecendo para mim. Quando a gente lê o 1 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele começa a ensinar a igreja sobre os dons espirituais. E ele fala assim: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Na verdade, eles experimentavam os dons, mas Paulo tinha que dar ali um alinhamento. Por quê? A igreja, se você ler o capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo, ele é claro: eu sei que há divisões entre vocês. Há divisões, e uma das divisões que tinha a ver com posição, status, alguns mais ricos, outros mais pobres. Havia ali um certo senso de que alguns eram mais importantes que outros. Uns eram mais importantes porque tinham mais dinheiro, mas também tinha aqueles que se achavam mais importantes porque falavam em línguas, enquanto outros não falavam em línguas. Então, o culto estava meio que uma bagunça, porque os que falavam em línguas, eles vinham à frente e eles se manifestavam o Espírito e falavam nas línguas e saíam soberbos, orgulhosos. Por isso que nós vemos que, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos Paulo falando muito sobre o dom de línguas, porque existia esse conflito, e ele fala: olha, gente, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu preciso, então vamos aqui alinhar para que serve os dons. E então, no domingo passado, eu trouxe 5 verdades a partir desses primeiros 11 versículos. Eu vou rapidamente aqui resgatar estas verdades. A primeira verdade, que o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. O verso 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada crente, salvo em Cristo Jesus. Quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador é selado com o Espírito Santo. Nós não
cremos que existe um segundo batismo, ou uma segunda manifestação, uma experiência que você precisa passar para ter o Espírito Santo. É fato que sim, existem despertar espiritual, existem pessoas que vivem de uma maneira morna, em algum momento Deus as confronta e elas têm um despertar espiritual. Não nego as experiências, não quero aqui dizer que elas não acontecem, mas nós entendemos que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e confessa Jesus como Filho de Deus, ele só pode fazer isso pela manifestação do Espírito Santo. Por isso ele diz, inclusive lá no versículo 2, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então pronto, se você tem alguma dúvida, se você se acha menor, porque você tem alguém que você conhece, que o Espírito se revela de uma maneira fenomenal, e não acontece com você, acalma o seu coração. O Espírito é o mesmo. E ele está em você também. A segunda verdade é que há diferentes dons. Dons, a palavra grega que Paulo usa é carisma, que vem da palavra charis, que é graça. Ou seja, o dom é uma manifestação da graça de Deus. É algo que eu não tenho. Não é um talento, não é uma habilidade natural com a qual eu nasci, que eu tenho um conhecimento, habilidade natural. É algo que é de Deus, vem pela graça. Por isso que é carisma. E aí, eu sei que agora a gente vive 2024 anos depois de Cristo, e a palavra carismático, ela ganhou novas definições, mas a essência da palavra carismática é alguém que manifesta esse carisma, que não é um carisma humano, mas é a graça de Deus. Uma pessoa carismática não é uma pessoa simpática, que está de alguma maneira assim, encantadora, mas é alguém que de fato, nela se vê a graça de Deus através das suas ações, do seu falar. Essa é a origem correta da palavra. Por isso eu creio que toda igreja é carismática. Talvez algumas são mais carismáticas que outras. Talvez algumas entendam que são mais sensíveis ao Espírito do que outras. Mas, em essência, todas as igrejas deveriam ser carismáticas. Mas esses mesmos dons que são diferentes, e eles são dados de maneira graciosa ao Senhor, como Ele quer, há uma terceira verdade, diz lá no verso 5, que há diferentes tipos de ministérios. A palavra ministério em grego também é uma palavra bem conhecida de nós. Significa diaconia. Ou seja, nós somos agraciados com esses dons para servir, e cada um vai ter uma diaconia diferente. Ao longo do tempo parece que também a palavra diaconia, ela foi se limitando a certas ações, mas tudo que nós fazemos, através da manifestação do Espírito de Deus, é diaconia. É servir. Uns servem através do ensino da palavra, outros servem trazendo as pessoas para suas casas, pela hospitalidade, outros com a sua oração servem as pessoas pedindo a cura, pedindo a Deus ali a manifestação, o milagre, e assim as pessoas nós servimos. Às vezes nós aqui mesmo na igreja, talvez a gente até dá muita ênfase a esse servir. Gente, precisamos de servir, precisamos estar na recepção, precisamos de mulheres no ministério com as mulheres, mas nós precisamos entender a dinâmica dos ministérios, dos dons. Elas são muito maiores do que os nossos limites. Nós podemos ser usados por Deus quando estamos às vezes sozinhos. E alguém conversa com a gente e o Espírito nos move a falar sobre o Evangelho. E isso é servir, você está servindo a pessoa com a graça de Deus. A quarta verdade fala no versículo 6 que há também diferentes formas de atuação. Deus atua em cada um de acordo com a personalidade de cada um. Ou seja, isso é uma parte muito bonita também, porque Deus nos fez diferentes.
temos personalidades diferentes, temos histórias diferentes, temos feridas diferentes, e tudo isso, de alguma maneira, influencia na maneira como a gente serve. Nós que temos aqui a oportunidade de ter pastores, 4 pastores aqui, mas temos outros, você percebe que a maneira como cada um faz é diferente. Falam às vezes as mesmas verdades, mas falam de maneira diferente. Tem jeitos diferentes, tem histórias diferentes. Então, essa ideia de que tudo tem que ter um jeito certo e que tem que ser daquele jeito, não é assim. O Senhor, Ele tem essa liberdade de usar as pessoas e respeitando as suas personalidades. E por último, a última verdade diz que os dons têm o objetivo de edificação do corpo. E voltamos então para o verso 7, quando ele diz que os dons são utilizados para o benefício da igreja, o corpo de Cristo. Não existe, com exceção do próprio dom de línguas, que é um dom que quem o exerce, ele se edifica a si mesmo. E por isso ele é um dom que ele se manifesta muitas vezes quando estamos orando e cantando. Porque são momentos onde estamos, de alguma maneira, adorando a Deus, mas isso é uma experiência individual, que nós experimentamos, essa manifestação do Espírito, que vai edificar a nós mesmos. E Paulo até diz, a menos que tenha alguém que possa ali também ter o dom da interpretação, interpretar aqueles dons, que possa então compartilhar com a igreja, para que a igreja toda seja edificada. E nós hoje, eu tenho entendido que a igreja, ela tem escolhido os extremos, porque existe sim uma tensão de você ali deixar o Espírito se manifestar. Então a gente começa a ver ali a igreja se posicionando nos extremos. Nós temos igrejas extremamente, vamos dizer assim, radicais, no sentido que hoje tem uma doutrina que defende que os dons do Espírito não se manifestam mais. Eles têm uma linha de pensamento cessacionalista, que diz que os dons do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito cessaram. Era até o Novo Testamento. E agora não tem mais. Por outro lado, nós vamos para um outro extremo, que aí parece que é um ratatá e um sapatinho de fogo, e cria até aqueles perfis divertidos no Instagram, que você ri para não chorar, porque também parece que se não existe lá alguma manifestação sobrenatural, que se não é uma palavra, uma profecia, se não há uma cura, então parece que não tem Deus e não foi edificado. Se você não saiu arrepiado, não caiu, não teve, não colou na parede, a coisa não rolou. E a gente precisa achar esse equilíbrio. O grande desafio é o equilíbrio. Em tudo, a verdade é essa. Porque também somos carnais, somos influenciados pelo pecado. Nós também somos como um carro desalinhado. E se deixar andar, ele acaba indo por uma direção, e assim nós também. Por aquilo que nós temos como personalidade, como habilidade, nós tendemos também a nos ficar mais confortáveis com uma dos lados. Então também, tudo bem, os dons não cessaram, mas também não precisa também ser assim, pode ser uma coisa mais assim, com zelo e ordem. E aí se a gente tem aqui um jeito assim mais fervoroso, isso aqui, aí a gente vai mais para esse lado aqui. E o que nós precisamos é achar esse equilíbrio, porque o que nós estamos buscando não é a nossa edificação. E aqui eu volto, então, para a quinta verdade. Nós estamos buscando a edificação da igreja. Quando Paulo diz assim, lá no final, eu estou até adiantando aqui o final da mensagem, ele termina com o verso 31, que ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A tradução melhor, até tem algumas versões mais novas em português que já mudaram, trocaram esse melhores. Porque não é a questão assim que existe assim, um principal. Não, existem dons mais úteis. Então, essa história que às vezes vamos subir no monte
E vamos orar lá para que o Espírito se manifeste e a gente possa ali falar em línguas. Ok. Mas será que ele vai ser útil para a igreja? Senhor, sabe, não faz mais sentido nós buscarmos a Deus e buscar se encher do Espírito para que nós possamos ter o dom do conhecimento, para poder ajudar as pessoas a conhecer a palavra de Deus, o dom da sabedoria, que é o discernir entre todas essas coisas que a gente ouve por aí, fake news, não é mais porque é para ajudar as pessoas, não faz mais sentido. Não faz mais sentido orar e buscar o dom da cura para poder ajudar as pessoas em suas dores. Por isso, faz todo sentido entrar nesse tema, quando nós estamos falando de servir. Servir precisa ser algo que fazemos além das nossas próprias competências. E eu terminei a mensagem explicando que o que está registrado no verso 8 ao verso 10, que são alguns exemplos da manifestação do Espírito Santo, nós precisamos entender que é uma lista representativa e não exaustiva. Se nós formos ver todas as abordagens que existem no Novo Testamento sobre os dons, nós vamos chegar numa lista em torno de 21 dons, ou 16, depende como é a interpretação dos comentaristas. Mas quando Paulo está trazendo essa lista, ele está falando muito da igreja em Corinto. Olha, porque a igreja de Corinto parecia que era ali, os dons se manifestavam ali daquele jeito. Então nós precisamos entender que quando ele vai falar em Efésios ele faz uma lista diferente. O próprio Pedro, na sua primeira carta também, faz uma lista diferente. O fato é que eles se manifestavam e a igreja estava vendo. E isso nos traz também uma confrontação. Estamos experimentando isso em nosso meio. Estamos permitindo que o Espírito se manifeste através das boas obras, através da edificação da igreja. Eu trouxe essa maneira de nós entendermos que os dons, eles fazem parte de um quadro maior em que nós vamos servir a Deus e a igreja, não só com os dons, mas através das nossas experiências, os nossos relacionamentos, a maneira como nós nos relacionamos, a vocação tem a ver com os talentos, as nossas habilidades, e com entusiasmo. Entusiasmo significa paixão. Porque nós fazemos porque nós estamos apaixonados por Jesus. Aquilo que Jesus confronta a igreja na primeira carta do Apocalipse, à igreja de Éfeso. Vocês são uma igreja zelosa, vocês estão fazendo tudo certinho, vocês estão combatendo inclusive as mentiras, mas vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam a paixão, vocês fazem tudo de maneira mecânica e legalista. Então, nós precisamos entender esse contexto. E quando a gente entende essa palavra serve, a oração que eu preciso fazer é a oração que fala assim: Senhor, eu sirvo aonde? Como uma peça num quebra-cabeça, aonde que o Senhor me fez, do jeito que eu sou, com as habilidades, essa paixão e essa experiência, aonde eu sirvo, Senhor? Onde eu me encaixo? Por isso a gente precisa da continuidade, porque o texto continua. A partir do verso 12. E eu quero ler então agora 1 Coríntios, verso 12. Ele diz assim, capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo?
Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que nós não, são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O versículo 27, se você tem uma caneta ou grifa, ele é o ponto central desse parágrafo. Paulo, ele então agora traz uma ilustração. Paulo faz, nessa passagem, nós temos a mais famosa descrição do que é uma igreja. A igreja é como um corpo. E não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Então Paulo está ensinando a igreja em Corinto, dizendo assim, olha, vamos olhar para o corpo humano. Nós, como igreja, fazemos parte desse corpo. E cada um tem um papel, tem uma função. Alguns são órgãos que são visíveis, outros são órgãos que não são visíveis. Alguns estão internamente lá, mas são necessários. Assim como o olho é necessário, o rim também, que ninguém vê, é necessário. Um é visto e às vezes admirado pela beleza da sua cor, mas o que adianta você enxergar se você não tem as funções renais? O que Paulo está de alguma maneira dizendo é isso, que a gente pode olhar para o corpo e trazer essa experiência para a dinâmica da igreja. Não adianta, às vezes a gente aqui fica, coloca uma evidência, algumas pessoas, alguns integrantes da igreja que exercem maior habilidade e tem uma maior visibilidade, e esquece aquelas pessoas que, para que aqueles estivessem lá, existem outros que estão escondidos. E fala também, adverte a gente que muitas vezes nós tratamos o nosso próprio corpo de maneira diferente. A gente às vezes gasta tanto com o nosso cabelo, mas a gente não tem a mesma sensibilidade com o nosso coração, por exemplo. E se o coração parar, não adianta você ter o cabelo maravilhoso. Então essas incoerências que a gente tem humanamente, elas acabam sendo de alguma maneira sendo ilustradas na igreja, que às vezes a gente dá evidência, desenvolve, e até como gestão é importante a gente pensar, será que a gente está investindo nesse corpo de maneira equilibrada, de maneira que todos possam ter oportunidades e pensar que essa dinâmica é uma dinâmica que ela é ilimitada no seu entendimento. Nós precisamos aprender a entender que quando Paulo também está falando, ele não está falando só da igreja de Corinto, a igreja local, mas ele está falando também de uma maneira geral, como a igreja universal, porque não existe vários corpos. De fato, em essência, nós somos todos um só corpo. Porque temos uma só cabeça, um só Cristo. E isso também nos faz pensar até a nossa dinâmica de como nós nos envolvemos, porque a gente tem uma tendência a pensar localmente. Mas também nós precisamos entender que nós somos parte de uma igreja universal. Com alguns irmãozinhos que a gente tem mais simpatia, e algum tipo de identificação, mas a gente também precisa entender que existem alguns outros irmãozinhos e irmãzinhas com as quais a gente tem um pouco de dificuldade, mas também fazem parte desse corpo. E digo mais, o maior desafio para a igreja cristã é encontrar essa unidade.
O ano passado, aqui no Expo Dom Pedro, uma parte da igreja protestante histórica se reuniu e o tema era unidade. Mas mesmo a boa intenção sendo ali revelada, ainda não existia unidade ali, porque, como eu falei, era uma parte da igreja protestante histórica. Mas cadê a outra parte da igreja? Dessa igreja que muitas vezes é mais avivada, que é mais, como eu tinha um pastor amigo que eu falava com ele, mas por que você faz essas coisas? Ele falava para mim assim, Fábio, eu arrisco. Essa igreja que se arrisca mais, passa vergonha de vez em quando. Mas qual é o outro lado também? Que a gente também não passa vergonha, mas também não passa nada também. E então a gente entender que Paulo também está nos desafiando a esta unidade, a ter esse entendimento. Porque a igreja, ela é a expressão de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. Quem não conhece a Jesus, só tem uma maneira de vir a conhecer a Jesus hoje, de enxergar Jesus, é através da igreja. Se a igreja não for as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a fala de Jesus, as pessoas não conhecerão a Jesus. E isso é para nós também motivo de atenção, porque talvez o que a igreja está falando fala tanto sobre outras coisas e que não fala de Jesus. E as pessoas que não conhecem Jesus começam a ter até uma certa dificuldade com a igreja, porque a igreja está falando tanto, mas não é Jesus, não está falando de Jesus. Ela se envolve com algumas coisas que ela foi chamada para servir e falar sobre Jesus. Servir como Jesus servia e falar como Jesus falava. Esses desafios da unidade nos chamam para, pelo menos, 3 movimentos que nós precisamos ter. O primeiro deles, nós temos que dar conta de que nós necessitamos uns dos outros. Primeira coisa que nós precisamos entender, eu preciso do meu irmão e o meu irmão precisa de mim. Eu preciso da minha irmã e a minha irmã precisa de mim. Eu não tenho tudo que eu preciso para viver a vida cristã, por isso nós somos chamados para viver a vida cristã como igreja, como corpo. Hoje é um movimento moderno, vamos usar essa expressão assim, começa a identificar as pessoas sem igreja. Mas existe ali, eu entendo a dor, as feridas, as mágoas. Mas também existe ali um cristianismo incompleto, porque as pessoas elas estão decididamente escolhendo viver a vida cristã sem necessitar do corpo de Cristo. E é fato, eu não estou dizendo que essa igreja ela não é pecadora, só Cristo é perfeito. E eu sei que muitas pessoas têm se machucado com a igreja e continuarão sendo machucadas, pois somos falhos. Mas nós não temos escolha. Precisamos entender que eu preciso um do outro. Tem coisas que eu não sei fazer, mas o outro sabe fazer. Aonde eu sou fraco, eu sou edificado pela força do outro. Essa humildade, ela precisa ser reconhecida. Um segundo desafio, nós temos que respeitar uns aos outros. Entender que o outro é diferente, que o outro às vezes vai fazer de um jeito diferente. Não do que como a gente queria. E respeitar, inclusive, assim, não só a personalidade, mas também os gostos. Hoje, nós somos, sem dúvida nenhuma, nós somos uma igreja de Cristo dividida por gostos. Então, os que gostam de tal jeito se reúnem aqui, os que gostam de tal jeito se reúnem aqui. Isso tem a ver com estética, tem a ver com doutrina, e outras coisas mais. Então eu não posso somente ficar aqui abordando a nossa comunidade, mas eu tenho que também dar a nós essa dimensão universal da igreja. Mas também entender que o primeiro lugar onde nós podemos aplicar esses desafios é na nossa comunidade local.
se eu não me desafio a respeitar as diferenças, se eu não me desafio a abrir mão de que eu preciso da ajuda do outro aqui, como é que a gente vai tratar isso de uma maneira mais ampla? E por último, nós devemos simpatizar uns com os outros. E aqui eu usei a palavra simpatizar e não a empatia, porque o simpatizar ainda é um movimento preliminar, onde a gente enxerga, a gente vê, e a gente olha e sorri. Porque eu acho que às vezes a gente ainda está olhando e a gente já faz assim, ó. A gente vira o rosto. Eu tenho gato na minha casa. E eu tenho aprendido a me comunicar com o gato. E uma das maneiras que a gente aprende a comunicar com o gato é que o gato, ele fala que ele ama você piscando os olhos. Ele faz assim, ó. E o que eu faço para o gato? Eu pisco também. Agora eu estou piscando para as pessoas também. Eu olho para a pessoa e faço assim. Se eu piscar para você, eu estou dizendo, eu te amo. Eu me simpatizo com você. Eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Porque Jesus era assim. Quantas pessoas, às vezes, até incomodaram Jesus, e até os discípulos tentaram abafar. Não pode. A outra lá veio e tocou Jesus. E tinha toda uma lei que dizia que ela não podia tocar em ninguém, ela vai e toca. E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa simpatia. Nós somos chamados para servir, e servir dá trabalho. Porque é para servir pessoas, e servir pessoas dá trabalho. Gente, eu falo todas essas coisas aqui, depois eu nem imagino como vai ser a minha semana. Porque parece que eu sou tentado, provado depois. Tudo que eu falo acontece na minha agenda depois. Parece que Deus fala assim, tá vendo, você não falou aquele negócio? Agora, um dia eu preguei sobre suportar uns aos outros. Aí na segunda-feira vem um áudio, assim, um podcast, 5 minutos. A pessoa me mandou no... Aí eu lembrei, né? Falei, nem vou ouvir isso aqui. Aí a voz veio assim, falou assim, você não ensinou que deve suportar uns aos outros? Por que você não pode suportar um áudio de 5 minutos? Fala, Deus. Mas é esse entendimento, essa sensibilidade. Entretanto, e aqui eu quero fechar e partir para a ceia, é nós entendermos que nós precisamos buscar os melhores dons que vão nos ajudar a servir as pessoas. Eu acho que eu ainda vou me aprofundar mais nos dons, porque cada vez que eu estou lendo algumas coisas, mas cada vez que eu leio, isso aqui precisa ser falado também, isso aqui precisa ser falado também. A gente precisa ter esse entendimento mais amplo do que simplesmente assim ter alguns rótulos. Entender que agora, quando Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, eu não posso vir para uma ceia sem entender isso, que eu sou chamado, se eu me sinto confortável de comer o corpo de Cristo, de ser parte desse corpo, eu não posso negar servir a esse corpo. Eu preciso me submeter. Por isso faz sentido celebrar a ceia hoje, faz sentido. Eu não estava aqui na primeira ceia que nós realizamos em janeiro, mas eu quero hoje celebrar essa ceia, desafiando a nós ao beber do cálice, ao comer do pão, entender que nós somos chamados para servir a igreja de Cristo. Servir a igreja de maneira local, mas também a igreja de maneira universal. Aprendermos a buscar esses dons. E eu creio que o Senhor nos agraciou com os dons que nós precisamos. E se algo não está acontecendo, é porque nós estamos nos negando a permitir que o Senhor se manifeste através de nós.